Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Rodrigo Ávila, o meu canal. Esse é o primeiro vídeo, né? Então vou fazer uma breve apresentação aqui. Não fiz roteiro, não fiz nada, estou só aqui dando a cara a tapa para falar. Bom, como o nome do canal já diz, meu nome é Rodrigo, eu tenho 28 anos, sou formado em jornalismo e eu sempre tive vontade de ter um canal no YouTube, de falar sobre futebol, que é algo que eu acompanho muito, que eu sou apaixonado. Mas sempre faltou algum detalhe, né? Mas hoje teve a notícia, né, de que o Klopp vai deixar o Liverpool, então era impossível não falar sobre algo que está bombando nas redes sociais. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre como foi para mim receber essa notícia e do que o Klopp significa para o Liverpool, né? Então, só fazendo uma rápida contextualização, eu acompanho o Liverpool desde 2008, né? Na verdade, o primeiro jogo que eu vi foi aquela final de 2005 contra o Milan, aquela final histórica, mas eu era muito novinho, tinha 9, 10 anos, não acompanhava o futebol europeu com frequência, mas naquela final ali eu até estava torcendo um pouco para o Milan, porque era um time repleto de brasileiros, né? Tinha o Dida, Cafu, o Kaká, o Serginho, mas naquele jogo ali eu fui surpreendido pela virada do Liverpool, né? Então desde então eu fiquei um pouco curioso, né, para conhecer mais da história do clube e tudo mais. Então eu criei um carinho especial, né, com esse clube e fui acompanhando aos pouquinhos, até que na temporada 2008, que eu tinha 13 para 14 anos, eu acompanhei todos os jogos daquela temporada, que o Liverpool bateu na trave na Premier League, foi vice-campeão. Só perdeu 2 jogos naquela temporada, mas mesmo assim não conseguiu, né? Mas desde então eu acompanho o Liverpool sempre, todos os jogos. Inclusive faço parte da página Enfield Brasil. Eu sou um dos administradores dali, faço parte do Facebook. Então é um prazer, né? Porque eu amo o Liverpool, amo o jornalismo, então consegui juntar as minhas duas paixões ali. Mas chega de falar de mim, né? O assunto aqui é o Klopp, com essa notícia que pegou todo mundo de surpresa, porque o contrato dele era até 2026, ele tinha renovado em 2022, também pegando todo mundo de surpresa, né? Porque no Mais, na Alemanha, e no Borussia Dortmund ele ficou 7 temporadas, e no Liverpool as pessoas já imaginavam que ele pudesse ficar ali 7 temporadas também, né? Então quando houve a renovação, as pessoas foram surpreendidas, porque se ele cumprisse o contrato até o final, seriam 11 anos de Liverpool, né? E ninguém imaginava que ele não fosse cumprir, né? Então, hoje nós fomos pegos de surpresa com essa notícia, assim, que a gente já sabia que uma hora ia acontecer, mas a gente nunca está preparado de fato para quando acontece, né? E o que o Klopp significa para o Liverpool é algo que, assim, foge de qualquer explicação plausível ou lógica, porque ele é um cara que não é inglês, ele é um cara alemão que chegou num período em que o Liverpool estava muito estável, né? Não conseguia nem se classificar para a Champions, conseguiu brigar pelo título inglês ali com o Soares, com o Coutinho, com o Sterling, com o Sturridge, mas não era para disputar, não tinha time para disputar na verdade, não tinha elenco. E também a FSG tinha comprado o Liverpool há pouco tempo, ainda estava aprendendo a gerir um clube de futebol e tudo mais, por mais que tenham críticas até hoje, mas aquele ali era um inicial, né? Então, quando o Klopp chegou, o time ainda não estava muito bem organizado, o clube como em si ainda não estava muito bem organizado, né? Então, tanto que ele chegou, né, com aquela frase que se tornou histórica, né, From Doubters to Believers, que era para a torcida começar a acreditar mais, né? Então, desde então, ele foi fazendo a reestruturação no elenco e juntamente com os donos no clube também. Aos pouquinhos foi subindo de degrau, conseguindo competir com as maiores forças da Inglaterra e da Europa posteriormente. Tanto como eu falei anteriormente, né, o clube não conseguia nem se classificar para a Champions League. E o principal objetivo, assim que ele chegou, era se classificar para a Champions, né? Esse era o objetivo principal. E na primeira temporada ele bateu final de Copa da Liga, que perdeu para o City, e final de Liga Europa, que perdeu para o Sevilha também. Então era algo que a gente não esperava naquele momento, mas que já foi uma pequena amostra do que seria a passagem
do Klopp no Liverpool, né? Logo na temporada seguinte, chegou o Mané, chegou o Wijnaldum, chegou o Matip, algumas peças que foram fundamentais na construção do Liverpool 1.0, né? O 2.0 que é o agora, né? Mas não vem ao caso. Então, de pouquinho em pouquinho, ele foi pegando jogadores, foi construindo uma base, e na primeira temporada ele já conseguiu, primeira temporada cheia, né, no caso, ele já conseguiu classificar o time para a Champions League, que era o principal objetivo do clube. E na primeira temporada de Champions ele trouxe o Salah, subiu o Arnold, trouxe o Robertson. Então os pilares, né, do time tinha o Firmino também, como pode esquecer do Firmino, mas que já tinha chegado antes do Klopp. Então ele conseguiu construir uma base sólida para conseguir disputar tanto a Premier League quanto a Champions League. E para surpresa de todos os torcedores e também de quem não torce, o Liverpool na primeira temporada que voltou para a Champions já chegou na final, que foi aquela final que o Salah saiu machucado e tudo mais, que no inglês conseguiu chegar entre os 4 primeiros, e na Champions League, de forma surpreendente, chegou também na final da Champions, né? Então esse já era um trabalho que já ia se consolidando, o time já tinha uma forma certa de jogar, já tinha a cara do Klopp, já tinha aquele futebol heavy metal, né, que o pessoal fala, aquela pressão, aquela transição muito rápida, ainda mais com o Salah e com o Mané nas pontas. E falam nisso, até esqueci desse detalhe, que nessa temporada foi a temporada que ele perdeu o Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho até então era o principal jogador do time, mesmo com a chegada do Salah, o Coutinho ainda era o principal jogador do time. Ele já tinha pedido para sair no início da temporada, mas o clube não aceitou, e no meio da temporada foi que o clube vendeu, e com essa venda comprou o Van Dijk na mesma temporada, e na próxima, né, comprou o Alisson, comprou o Keita, que não deu certo, mas veio com muitas expectativas. Então ele já ia começar a compor o elenco com peças fundamentais, e também o elenco, né, com peças de reposição. Por mais que ainda o elenco fosse um pouco desequilibrado, né, o time principal, o titular era muito forte, mas o banco deixava a desejar em algumas peças, né? Então, a partir da temporada 2018-2019, que ele investiu pesadamente nele, que eu digo o Liverpool e o Klopp, né? Que o Klopp não investia sozinho. Ele precisava da autorização da FSG, né? Então trouxe pilares do time, né? Como o Van Dijk, como o Alisson, como o Fabinho. Então o 11 inicial era fortíssimo, né? Que todo mundo sabe, quem acompanha, era o Alisson, o Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mané, Firmino e Salah, né? Então nessa temporada, foi uma temporada absurda do Liverpool, né? Porque ele disputou pau a pau com o City no campeonato inglês. O City, que era o principal time do campeonato inglês, já vinha de um título que bateu 100 pontos, e o Liverpool conseguiu disputar até a última rodada, batendo 97 pontos, e mesmo assim não conseguiu o título, que é algo assombroso, né? Porque em qualquer outra liga do mundo, um clube que faz 97 pontos é campeão, e ele não conseguiu bater o título, mas chegou na final da Champions e bateu o campeão no ano seguinte, que ele perdeu para o Real Madrid, com aquela virada absurda contra o Barcelona. Então, todos os momentos, né, que o Klopp, sem falar na temporada seguinte, que ele conseguiu quebrar o tabu da Premier League, fazendo uma campanha fenomenal também, 2 anos seguidos batendo mais de 90 pontos. Nessa ele bateu, se eu não me engano, foi 97, 98, posso estar errado aqui. Mas tudo isso mostra a importância de um treinador como o Klopp, né? Que ele conseguiu unir torcida, time, de uma forma assim que ninguém esperava, né? Então aqui é um dia muito triste pro torcedor do Liverpool, né? Porque é um cara que está marcado na história, ele sempre vai ser lembrado como um dos maiores nomes do Liverpool, sem sombra de dúvidas. Passe o tempo que for, ele sempre vai ser lembrado. Não seria exagero falar de estátua por tudo que ele conquistou, porque ele conquistou todos os principais títulos, né? Não ganhou a Liga Europa, mas a Liga Europa é um torneio secundário, né? É claro que se ele ganhar agora, vai marcar ainda mais o nome na história do clube, mas mesmo se não vencer,
ele já está marcado, merece estátua, merece, já tem, né, faixa para ele, bandeira da torcida. Então, só que ninguém esperava, né? Tanto que agora, nessa temporada, é uma temporada de reconstrução, porque a temporada passada foi muito ruim. Ele mesmo admite que a temporada passada foi um golpe muito forte, tanto que o clube não conseguiu nem se classificar para a Champions League. Foi um baque muito forte financeiro e esportivo, né? Mas também se deu ao atraso no processo de reformulação do meio de campo, principalmente, mas enfim, não é o ponto aqui do vídeo. Mas nessa temporada ele fez a reformulação, saíram nomes importantes como o Fabinho, como o Henderson, que eram titulares, né? Em alguns, o Milner, que era aquele coringa que ele gostava muito, saiu Keita, Chamberlain, mas esse não tão importante, né? Eram jogadores que viviam machucados, mas nessa temporada ele trouxe o McAllister, que tem se tornado um jogador primordial nesse meio campo, o Szoboszlai, o Gravenberch, que ainda está naquela fase de adaptação muito oscilante, o Endo, que é o japonês também, que surpreendentemente tem se tornado também um jogador importante nesse meio de campo, e o Liverpool, né, nesse momento, líder da Premier League, chegou na final da Copa da Liga, está na FA Cup e está nas oitavas da Liga Europa. Né? Então o Liverpool pode conseguir os 4 títulos dessa temporada, que seria sim, fenomenal, né? Eu conseguir fechar esse ciclo com os 4 títulos, obviamente que é muito difícil ganhar os 4 títulos. Tem que torcer para o elenco conseguir se firmar, né? Não ter tantos machucados, que é difícil. O Liverpool sempre tem muitos machucados. Mas mesmo se ele fechar, por exemplo, só com a Premier League, já seria absurdo, né? Porque quando ganhou a Premier League não teve a torcida, né? Por causa da pandemia. Então, assim, se ele conseguir fechar, e mesmo se não fechar com nenhum título nessa temporada, por mais que a gente queira, obviamente, e torça para isso, mas mesmo se ele não conseguir, o trabalho que o Klopp fez foi absurdo de reconstrução, de fazer com que a torcida conseguisse acreditar de novo e acreditou e conseguir todos os títulos que conquistou da forma que conquistou. Assim, é um treinador histórico e nós que torcemos para o Liverpool, né? Eu falo aqui como um torcedor. Obviamente também eu consigo ter a visão de fora, mas aqui é um torcedor, eu estou no dia, eu sou envolvido com esse clube há mais de 15 anos, então não tem como não falar como um torcedor nesse momento, né? Então, ainda tem um papo de sucessor também, que ainda é muita incógnita, pessoal, ainda tem muito tempo. Assim, ele avisou os donos do Liverpool em novembro, né? Então, desde novembro, o clube já sabe dessa notícia de que ele não ia permanecer para a próxima temporada. E vamos ver. Tem nomes como Xabi Alonso, o De Zerbi, mas ainda é muito cedo, ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. O Klopp falou que vai sair por cansaço e é completamente compreensível um trabalho de praticamente 9 anos seguidos de altíssimo nível, que exige muito fisicamente também, mentalmente, né, principalmente, de estudar todos os adversários, como você vai montar a equipe, o treinamento, bola parada, transição ofensiva, transição. Nossa, a gente não consegue ter a dimensão, né? Porque por mais que treinadores, jogadores tenham salários astronômicos, mas eles ganham isso porque a pressão é enorme em cima deles, né? A pressão de tem que dar resultado, tem que dar certo, tem que funcionar. É, além da questão familiar, né? A questão de viajar muito, de ficar longe da família. O Klopp já é avô, né? Para quem não sabe. Então talvez ele queira esse momento de descansar um pouco, de ficar mais perto da família, de curtir mais. E como ele falou, né? Não é uma pausa que, sim, ele nunca mais vai ser técnico, ele não falou isso. Ele falou que vai ser uma pausa de 1 ano. Pode ser que ele volte, pode ser que não volte. Enfim, conhecendo ele, acredito que ele vai voltar, porque ele é um cara apaixonado por futebol, né? Mas é algo que a gente não tem como cravar agora, mas que ele merece esse descanso é completamente compreensível. De tudo que ele entregou pelo Liverpool, do trabalho, o que exige esse trabalho de treinador. Então, por mais que a gente fique triste, né, que a gente não queria que ele saísse, mas pelo menos eu consigo compreender o lado dele. E assim, ele avisou com antecedência o clube, então o clube tem o tempo de procurar o próximo treinador com uma margem boa, né? Um período bom de analisar, de
de fazer tudo o que é necessário para escolher o próximo treinador. As pessoas ficaram um pouco preocupadas, né, com o elenco não sabia, o elenco soube hoje dessa notícia, mas na coletiva que ele deu hoje mesmo, ele falou que os jogadores são profissionais, entendem, e é isso. Assim, não tem como a gente saber se os caras vão sentir muito ou vão correr por ele. Obviamente que vão, né? Porque gostam dele. Mas eu digo assim, no sentido de se o clube não, né? Os jogadores vão. A performance, né? No caso. Se isso vai afetar na performance dos jogadores. Então, isso é algo que a gente vai observar, mas aqui o vídeo é um agradecimento ao Klopp. Obviamente que ele nem vai ver esse vídeo, né? Mas eu, como torcedor, me senti no dever, como torcedor e como jornalista, assim, né? De fazer esse vídeo e de falar um obrigado ao Klopp por tudo que ele fez, por todos os momentos incríveis que ele proporcionou pra gente. É algo que, assim, eu sempre vou lembrar, sempre, 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 sempre. É um cara que não tem como não gostar, mesmo que você não torça pro Liverpool, não tem como você não admirar e você não gostar do Klopp, né? Porque é um cara, o carisma dele é absurdo e tudo que ele fez pelo clube que eu acompanho, que eu gosto, é algo que vai ficar marcado para sempre. E eu não tenho nem palavras para agradecer o que ele fez para nós torcedores. Então é isso. Quero agradecer a você que assistiu aqui até o final. Se você puder se inscrever e dar um like nesse vídeo, eu vou te agradecer bastante. E eu pretendo continuar com vídeos não só sobre o Liverpool, tá? Sobre futebol no geral. Pretendo fazer vídeos diários. Então, se você puder dar essa moral e se inscrever no canal, eu vou te agradecer bastante. Desculpa pelo vídeo, eu não fiz um roteiro, não fiz nada, veio tudo da minha cabeça, mas foi de coração e eu espero que você tenha gostado. Tá bom? Então, valeu, galera. Um abraço, fica com Deus. Tamo junto.